Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje será de ciências. E o assunto que eu tenho para falar com vocês é um assunto que nós estamos vivendo atualmente. E eu quero, através desse vídeo, que você preste bastante atenção para a gente conseguir tirar todas as dúvidas, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito na aula de hoje, porque nós iremos falar sobre o uso das vacinas. E a primeira coisa que eu quero falar com você é reproduzir, na verdade, não vou reproduzir para vocês agora, uma dúvida que muitas pessoas, não somente crianças, mas muitos adultos também têm. E a pergunta que todo mundo faz é: por que que eu preciso me vacinar? Você sabe por que que você precisa se vacinar? Por que que nós, seres humanos, né? Não somente crianças e adultos, mas por que que todo ser humano precisa se vacinar? Mas olha só, antes de responder por que que você precisa se vacinar, por que que nós, como sociedade, precisamos nos vacinar, a gente precisa também entender o que que é uma vacina, para que que ela serve, qual é a função da vacina para nós, quanto sociedade. Então, para que que servem as vacinas? Vamos primeiramente falar sobre isso. Você sabia que as vacinas são produzidas através de vírus e bactérias? Então, se você não sabia, estou te falando isso agora. As vacinas são produzidas através, né, de vírus e bactérias para quê? Para estimular o nosso sistema imunológico e a produzir o quê? Anticorpos contra as doenças. Aqui está até escrito, eu até botei, né, o sistema imunológico das crianças, vai estimular o sistema imunológico das crianças. Mas não só apenas com as crianças, mas também com os adultos. Você já parou para pensar que desde quando a gente nasce, nós tomamos vacinas? Algumas são até em gotinhas, né? Quem que não tem saudade das vacinas através das gotinhas, né? Porque não dói nada. Como a gente está vendo aqui na imagem, ó, a criança tomando a gotinha, certo? Essa não dói nada, né? A gente tem mais medo de quando eles injetam, né? Pegam a injeção e curam a gente para dar a vacina e tal. Mas, apesar de algumas pessoas terem medo, é muito importante porque isso ajuda a gente a o quê? Ajuda o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra as doenças. Então, essas vacinas vão produzir algo dentro da gente, através dela, o nosso corpo vai produzir anticorpos, e esses anticorpos vão lutar contra as doenças, para a gente não ficar doente. Então, essa é a função das vacinas, tá ok? Criarem anticorpos no nosso corpo para lutarem contra as doenças. Então, por que que a gente precisa se vacinar? Que foi a primeira pergunta. Por que que nós precisamos nos vacinar? Para o nosso corpo criar mesmo anticorpos para lutarem contra as doenças, porque assim vai ajudar na prevenção contra as doenças. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão conhecendo algum desses itens dessa imagem? Temos aqui a caderneta da criança. Todo mundo tem que ter uma caderneta. Toda criança precisa ter uma caderneta. Eu botei até essa imagem aqui, que quem for mais velho já teve provavelmente o cartão da criança, que é praticamente a mesma coisa da caderneta. Só mudam algumas coisinhas. A caderneta tem mais páginas do que o cartão da criança, mas ambos têm a mesma função. Qual é a função dessas cadernetazinhas que nós temos, que toda criança possui? A função dessa caderneta é de o quê? Anotar para ter um controle de todas as vacinas que nós tomamos e todas as vacinas que nós precisamos tomar também. Então, essa caderneta é como se fosse um diáriozinho. A pessoa vai lá, a criança, por exemplo, quando a gente é criança, os nossos pais nos levam nos postos de saúde para poder tomar determinada vacina. Aí a gente chega lá, eles anotam lá na cadernetazinha qual vacina você tomou, a data que você tomou, a idade que você tem. Todos esses dados são armazenados nessa caderneta e a partir daí você vai ter os seus pais, o seu responsável, vai ter um controle das vacinas que você já tomou e das vacinas que você também precisa tomar ao longo da vida. Por isso que a caderneta, o uso da caderneta, a organização dela é indispensável, porque é através dela que você vai conseguir se proteger, né? Vai ter o controle da sua proteção contra determinadas doenças. Então, ó, se você tem dúvida aí se tem ou não a caderneta, já procura seu responsável aí agora e pergunta: minha caderneta está em dia? Já tomei as vacinas necessárias? Já pergunta aí para poder você ficar com a sua vacinação em dia, tá bom? Agora, o que eu quero falar com você sobre a importância da vacinação. Porque você sabia que a importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso tomar vacina para me proteger. Só que ao se vacinar, a gente não está ajudando somente a nós individualmente, a cada ser individualmente.
nós também estamos ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença, porque as vacinas são um meio de prevenção contra doenças infecciosas. Por exemplo, se na comunidade aí que você mora, somente você se vacinar, você vai estar, né, protegido, né, vai estar certinho com prevenção a determinada doença. Mas se todas as pessoas se vacinarem, essa doença não vai conseguir se propagar no lugar que você mora, porque todo mundo está o quê? Vacinado e o seu corpo já criou anticorpos contra determinadas doenças. Então, quando a gente se vacina, quando todas as pessoas se responsabilizam e se vacinam, toda a população, toda a sociedade também vai estar protegida, porque vai ajudar a diminuir os casos de determinadas doenças. Por que a vacinação é importante, então? Reduz os números de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão é diminuída, que foi o que eu acabei de falar. Se toda a população, se toda a comunidade se vacina, aquela doença não tem como ela se propagar no lugar que você mora, no lugar onde você habita. Por quê? Porque todas as pessoas estão o quê? Se protegendo contra essa doença. Segunda coisa, ajuda a diminuir o número de hospitalizações. Por quê? Se as pessoas se vacinam, elas vão estar se protegendo dessas doenças e não vão precisar serem internadas, porque não irão ficar doentes. Além disso, tem também a redução de gastos com medicamentos. Por quê? Se a pessoa não fica doente, vai comprar remédio para quê? Não vai precisar comprar remédio. Então, automaticamente está reduzindo, está diminuindo os gastos com medicamentos. Tem também a redução da mortandade, porque muitas pessoas às vezes morrem porque não tomou vacina e ficou doente e acaba falecendo. Mas aí, então, se todo mundo se vacinar, vai diminuir esse risco. E também tem a erradicação de doenças, ou seja, acabar de vez com determinadas doenças. Essa é a intenção da vacinação, né? A intenção das vacinas é o quê? É acabar de uma vez por todas com determinadas doenças. Seria muito bom, né? Se no mundo inteiro não tivesse doença nenhuma, não seria muito bom a gente não ficar doente, não perder ninguém porque ficou doente. Seria muito bom se isso acontecesse, né? Agora eu quero falar uma coisa com vocês. Será que as vacinas realmente podem erradicar doenças, ou seja, podem realmente acabar com doenças? Ao vacinar a população, nós automaticamente diminuímos a incidência de determinada doença, ou seja, vai diminuir a propagação dessa doença da população. À medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a população está registrada. Então, ela pode erradicar doenças? Sim, porque ela pode diminuir o caso de doenças até que mais ninguém fique doente. Que foi o que eu acabei de falar. Seria muito bom, né, se ninguém ficasse doente, se ninguém precisasse fazer uso de remédio, gastar dinheiro com remédio. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Se vacinar, ter a responsabilidade de se vacinar corretamente, no prazo certinho, tomar todas as vacinas necessárias para que as doenças não aumentem e não se propaguem por toda a população. Apesar de parecer muitas das vezes ser impossível proteger toda a população, a imunização tem dado resultados no Brasil e também no mundo inteiro. Por exemplo, em nosso país, já ocorreu a erradicação da poliomielite e da varíola graças ao quê? A utilização de vacinas. Ou seja, já acabou, né, já acabaram os casos dessas doenças por causa do quê? Do uso da vacina. Além disso, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, ocorreu a eliminação da circulação do vírus do autóctone do sarampo em 2000 e também da rubéola desde 2009. Outras doenças também tiveram seus casos reduzidos, como é o caso do tétano neonatal. E trazendo para a nossa realidade atual, nós estamos desde o ano de 2020 em uma pandemia devido ao quê? Ao vírus, devido ao coronavírus. E muitas pessoas, hoje, né, a população inteira, ficou por muito tempo aguardando o quê? O período da vacinação, porque muitas pessoas estavam ansiosas para se vacinarem, para o nosso corpo criar o quê? Anticorpos contra esse vírus. E já foi comprovado, já passou nos jornais, já tem várias reportagens que demonstram para a gente, vários dados que nos mostram que o índice de doenças causadas pelo coronavírus, né, o índice de pessoas infectadas pelo coronavírus já diminuiu depois do uso das vacinas, depois da vacinação
esse índice dessa doença já diminuiu muito. Por quê? Porque as pessoas se vacinaram e quando a gente se vacinou, quando a população começou a se vacinar, o índice do vírus já começou a diminuir, então, automaticamente, menos pessoas morreram, menos pessoas estão sendo internadas. Esse número de pessoas que faleceram, que ficam internadas devido ao coronavírus, já diminuiu muito após a vacinação. Então, vocês estão percebendo como que é muito importante a gente ter essa responsabilidade de se vacinar? Já no nosso país e no mundo inteiro, o caso de coronavírus diminuiu após a vacinação, porque a vacinação está sendo o quê? Eficaz na luta contra o coronavírus. Então, a gente tem essa imagem aqui, ó, mostrando para vocês, olha só a quantidade de pessoas, nós já temos bastante pessoas que estão se vacinando contra o coronavírus. E eu preciso também te lembrar uma coisa, além da vacinação, a gente precisa também ter, né, o cuidado com o nosso corpo para a gente não transmitir e nem pegar o vírus de ninguém através do quê? Do uso contínuo das máscaras e do álcool em gel, que são equipamentos de proteção que nos ajudam ao quê? A manter a limpeza do nosso corpo e evitar também que o vírus se propague de pessoa por pessoa. Então, é muito importante a gente continuar fazendo o uso contínuo da máscara, que é um equipamento de proteção, e também fazendo sempre a limpeza das nossas mãos com o álcool em gel. Isso também é uma forma da gente proteger o nosso corpo, além da vacinação. Então, se você conhece alguém que ainda não se vacinou, já passou, já está no prazo de tomar a vacina, não precisa ter medo. Vamos nos vacinar para a gente conseguir diminuir a propagação desse vírus e a gente conseguir se proteger dele, assim como também de outras doenças, não apenas falando do coronavírus, mas falando também de todas as outras doenças que já têm vacinação contra elas. É muito importante que toda a população se vacine contra todas essas doenças, para que assim essas doenças possam diminuir e de uma vez por todas sumirem da nossa vida, para a gente ter uma vida mais saudável e continuar, né, tendo a liberdade de sair, de estar com os nossos amigos, com a nossa família, sem ter medo de pegar ou passar doença alguma, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula mais de conscientização, né, para a gente entender o que é a vacinação, qual é a importância dela, para que ela serve, e para a gente ter a consciência do quão importante é a gente ter a vacinação em dia, para que as doenças acabem de uma vez por todas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos amanhã com mais uma videoaula para a gente continuar aprendendo juntos. Beijinhos, tchau, tchau.